Olá, vestibulando, vestibulanda! A FUVEST em 2023 cobrou uma questão de filosofia para a gente aplicar na prática. Está avaliando a nossa capacidade de entender o empirismo de David Hume no nosso dia a dia. Vamos analisar essa questão juntos. Vamos começar pelo início, pegando o enunciado, fundamental essa etapa. O filósofo David Hume apresenta a seguinte relação entre sensações, ou em suas palavras, sentimentos, e ideias. Quer dizer então que David Hume está fazendo uma relação entre sensações e ideias. Sensações aqui, atenção a isso. Sensações significam os nossos cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Quer dizer que Hume está relacionando esses nossos cinco sentidos, ou nas suas palavras, sentimentos, com ideias. Ele vai dizer o seguinte para a gente, vamos ver o texto. Em suma, todos os materiais do pensamento são derivados do nosso sentimento externo e interno. Apenas a mistura e composição destes materiais compete à mente e à vontade. Ou, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias das nossas impressões ou percepções mais vívidas. O que David Hume está falando para a gente nesse texto? Você consegue entender? Se quiser, aperta a pausa aí, lê de novo o texto, mas procura entender ele, porque eu vou te falar já. Significa o seguinte, que as nossas ideias, qualquer ideia que a gente tenha na nossa mente, por mais fraca, mais forte que seja, teve alguma raiz, alguma origem nos nossos sentimentos. As ideias surgem dos nossos sentidos, seja interno, externo, forte, fraco, quer dizer que toda nossa mente tem uma base na sensibilidade, portanto. A partir daí vem o que o vestibular está cobrando para a gente. É possível tornar mais clara a concepção de Hume vinculando a fatos cotidianos. Quer dizer então que a FUVEST está pedindo para a gente aplicar na prática. No dia a dia, como é que funciona essa ideia do Hume aí? Quais situações, qual situação, melhor dizendo, né, confirma a relação proposta no excerto? Qual é, das 5 alternativas que vai vir abaixo, qual delas que vai estar de acordo com essa ideia do David Hume? Seria, alternativa A, algumas pessoas não sabem de onde vêm os seus sonhos. É isso que o texto está dizendo pra gente? O texto está dizendo algo sobre o nosso sonho e saber de onde vem ou de onde não vem eles? Não, não está falando nada sobre isso. Então a gente pode eliminar a alternativa A. Deixa ela de lado aí que ela não nos interessa. A alternativa B. Uma pessoa com uma boa memória pode se lembrar mais facilmente das suas ideias. Hume está falando da capacidade de lembrar de ideias no texto aqui? Não. Ele está falando que as ideias vêm dos 5 sentidos. Não que a gente vai se lembrar, ou enfim, não pelo menos nesse trecho que está escrito aqui na questão. Então, alternativa B também pode ser descartada. Alternativa C. Uma pessoa que nunca experimentou Guaraná não pode ter ideia do seu sabor. Isso faz sentido. Para ter ideia de um sabor, eu preciso ter a experiência sensível dela primeiro. É isso que David Hume está falando para a gente. A alternativa C faz sentido. Vamos ver as outras duas para garantir o nosso sucesso nessa questão. É possível manter a ideia de um cavalo alado por muito tempo na mente? Oh, agora veio uma coisa mais cabulosa aqui, não um cavalo alado. Para ter a ideia de cavalo, eu preciso primeiro ter visto um cavalo. A ideia de asa também. Eu nunca vi um cavalo alado, mas eu já vi asa, já vi cavalo e eu posso criar na minha mente essa ideia. E para isso eu precisei primeiro ver, primeiro ter a ideia, ter a sensação de cavalo e de asa para criar essa ideia. Mas o que a alternativa D está dizendo para gente é a manutenção de uma ideia por muito tempo. Mas o texto não fala sobre o quanto tempo uma ideia fica na nossa mente. O texto acima não está falando nada sobre o tempo que dura uma ideia na nossa mente. Então a alternativa D pode ser eliminada também. Por fim, a alternativa E. Comer
uma maçã envolve experiências sensoriais. E aí você pode pensar, é isso que David Hume está falando sobre a sensibilidade, mas ele está relacionando a sensibilidade com a ideia. E a alternativa A não fala nada de ideia. Afinal, um cavalo também pode comer uma maçã e ter uma experiência sensorial, mas não vai criar uma ideia sobre isso. Então, a alternativa E está errada e apenas a alternativa C está correta. E se você teve alguma dúvida ainda com essa explicação, é só escrever aqui que eu comento para ti mais um pouco.